Shalom, queridos. Fica de pé, vamos cantar um cântico. Mas meu cântico. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia. Te amamos, ó Deus, por mais um encontro aqui nesta casa. Estamos seguros, até porque a Tua presença já é presente neste lugar. Estamos seguros de que, além do que tem feito, fará até o final desta reunião. Te peço, ó Espírito Santo, use a mim para nós, que todos os demônios sejam manietados e impedidos de agir nessas horas. Espírito Santo, libere sobre nós a unção de transformação para sermos mudados pela Tua palavra liberada. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Estamos com um horário muito bom, não pretendemos demorar. Capítulo 21, versículo 15 em diante. Eu já vou lendo aqui para ganhar tempo. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu e com ele os seus servos e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fadigado. Em Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia Abisai, o filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel.
E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gode. Então Sibecai, o Uzatita, matou Zafé, o qual era um dos gigantes, dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaare, Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. E esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Amém. Pode sentar. Ia falar para vocês sentarem, mas já estão sentados. O tema desta palavra é: os gigantes sempre voltam. Repita comigo: os gigantes sempre voltam. É verdade que o que muitos líderes, na sua formação, no seu chamado, na sua caminhada histórica, não tiveram a felicidade de se manterem ou até de terminarem os seus dias como um marco histórico, deixando um legado de atração, de cópia e de grande e forte lembrança. Essa questão de quem é você, o que você faz, para onde você vai, é muito importante para que você não se perca, assim como muitos líderes pequenos, médios e grandes se perderam. Davi, o rei Davi, quando foi ungido e chamado, ainda não coroado rei, ele teve algumas experiências desta categoria de gigantes, que eu os igualo às tribulações, aos levantes circunstanciais que mexem com a nossa trajetória e nos limita, e às vezes vem exatamente para impedir, para bloquear e para encerrar o nosso chamado, a nossa missão e o nosso trajeto. Essas circunstâncias adversas, complexas, que são áreas que podem mexer na área econômica, financeira, na área de liderança local, na área de ministério, na área da saúde, na área familiar e tantos outros levantes contínuos e desagradáveis. Então esses gigantes, eles têm representações fortíssimas para nos tolir e nos impedir de sermos, irmos, fazermos e alcançarmos. Davi, ele quando percebeu que havia um gigante que afrontava Israel, e Saul por sua vez temia, porque nenhum dos seus soldados valentes, guerreiros e capitães não se colocavam à disposição quando aquele gigante desafiava uma vez com um acordo de que um soldado guerreiro de uma nação, ele entraria em guerra contra outro soldado, logo não necessitaria que todo o exército entrasse, mas uma vez que esse soldado vencesse, então aquela nação se submeteria a outra. E quando Davi se aproxima e vê que os soldados e o exército de Israel estava muito temeroso e preocupado por causa do medo, por causa daquela aparência de estrutura grandiosa que de fato e que de direito era,
Davi, então, ainda bem jovem, ele se propõe a entrar numa guerra para vencer uma batalha. E quando ele foi conversar com Saul, ele disse: não é problema para mim, eu já venci outros gigantes da minha trajetória. Já se levantou um urso e eu o matei, já se levantou um leão e eu o matei, mas eu quero que o Senhor saiba que ele vem a mim com espada e com lança, mas todas as minhas guerras eu vou aos meus inimigos, eu vou ao gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não luto as minhas guerras com as minhas forças, eu não luto as minhas guerras com as minhas condições, por mais que eu utilize os meus utensílios que parecem ser fortes, mas são banais diante de circunstâncias tão complexa. Eu apenas me ponho à disposição, independente do que eu tenho na mão. Mas o meu Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, Ele é quem me dá a vitória contra os meus gigantes. E de fato e de direito, Golias caiu com uma pedrada de uma funda naquele jovem, de uma arma comum de guerra, mas que foi na cabeça, do lado certeiro, para atingir a parte que o deixou imobilizado, e depois teve a sua cabeça cortada. Davi era um rei que enfrentou muitos gigantes circunstanciais. Por que não falar do gigante Saul, que era o seu líder, o seu rei, e que se levantou contra ele por causa de uma estupidez, como alguns líderes fazem. Deixe-me lhe abrir um parente para falar algo que acontece com alguns líderes. Quando Deus levanta Davi no seu arraial, é para que você rompa de uma maneira superior. Aprenda uma verdade, pastores que estão aqui. Não importa quem são os seus pastores, não importa quem são os seus evangelistas, se eles carregarem uma unção de rompimento maior do que a sua, dá glória a Deus, porque ninguém pode destituir a glória do rei. Você é um rei na sua igreja, e acima de você está o Rei dos Reis. Então não se intimide quando alguém está aparentemente sendo mais forte, aparentemente tendo mais resultado. Não se intimide se esse indivíduo parece estar atraindo mais pessoas, se na mão dele ou dela o resultado está sendo mais culminante e mais realizador. Se alegre nisso, porque o sucesso da sua equipe é o seu descanso. Mas Saul não pensou assim. Saul pensou diferente. Ele disse: ele está crescendo muito, as mulheres e as dançarinas estão até cantando. Saul venceu milhares e Davi venceu os 10 milhares. Saul estava na situação muito confortável. Mas eu não quero prender-me a Saul agora, eu quero me prender a Davi. Mas Saul foi para Davi um grande gigante, que o perseguiu ferozmente, que o humilhou, acertou lança nele, e depois o perseguiu com o seu exército, anunciou a sua morte, anunciou o decreto de destruição, tornou-lhe um grande inimigo. E Davi sofreu muito em relação a esse grande gigante, mas Davi aprendeu algumas verdades que nós precisamos aprender. Existem gigantes que você realmente tem que cortar a sua cabeça, mas existem gigantes que você tem que liberar perdão para conquistar vitória. Você precisa entender o diferencial entre os gigantes que você mata e os gigantes que você mata no amor. Existe o gigante que você mata com a justiça definida, mas existe gigantes que você mata com amor. Vocês que estão sendo liderados hoje aqui, cuidado para não tocar na unção do ungido, por mais que ele esteja vivendo em situações complexas ou desfavoráveis, porque
porque a unção não é dele, o chamado não é dele, e quem vai resolver a causa do ungido é o próprio dono da unção, é a própria unção de excelência. Então a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Davi era muito sábio. Davi disse para Golias: eu destruí com a justiça cortando a cabeça, mas para esse gigante eu libero perdão. Eu vou vencer esse Golias na graça do amor. Então quando Davi teve a chance de matá-lo, Davi: jamais farei isso, porque eu não tocarei no ungido do Senhor. Mas é verdade que ele já havia sido rejeitado pela graça, pelo profeta e sacerdote Samuel. Ele já havia sido rejeitado, mas Davi não era tolo. A rejeição, ela foi declarada, mas não foi oficializada. Enquanto Saul estava no seu exercício, debaixo dele estava o manto que desenvolvia a sua vida. Então temos que ter muito cuidado. Eu tenho a tristeza de falar que aqueles que na minha trajetória tocaram na unção, hoje vários deles estão desviados, e muitos deles Deus os matou. Não matou porque eu sou bonzinho, não matou porque eu sou melhor, matou porque Deus vai honrar a unção. E eu quero que você saiba, Davi entendeu isso. Vou dar um pulo para o futuro, porque Jesus fez a mesma coisa. O pior da sua equipe, aquele que deveria ser excomungado, aquele que Jesus devia ter anunciado para ele e declarado publicamente como ele era mau, mas Jesus, ele disse: não, esse tipo de gigante eu não vou vencê-lo através do ódio, eu não vou vencê-lo através da vingança. Esse tipo de gigante eu vou vencê-lo através do amor. E quando Judas se aproximou dele, Jesus não era hipócrita. Quando Jesus disse amigo, Jesus estava dizendo: no teu caso eu vou te destruir, não porque eu quero te destruir. Deixa eu corrigir, você vai se destruir, porque no seu caso eu venço você no amor. Deixe-me abrir esse parente para você entender o perigo dessa trajetória. Deixa eu falar sobre esse gigante que a gente chama gigante, que você tem que vencer no amor e não no ódio. Porque quando você desenvolve o ódio, você vai se transformar na pessoa que você odeia, você vai se transformar na ocasião que você odeia. Dois testemunhos interessantes: quando eu fiz Moriá, eu conheci alguns pastores no quarto que fiquei, e entre eles eu até recebi em minha casa, e ele era um conferencista internacional, foi conhecido, pregou em muitos congressos da visão no Brasil e no mundo, destacado naquele período de nobreza, de unção e de grandeza. Ele era poderoso, mas no percurso da trajetória, entre tantas viagens, ele, na conversa indevida entre pastores que não vigiaram em alguns assuntos em que Satanás entrou, ele se perdeu no estágio e acabou cedendo à tentação, caindo com uma mulher em uma das suas viagens. Mas ele tinha temor de Deus, e ele voltou para casa, e ele conversou com o seu pastor, e conversou com a sua esposa, e compartilhou com ela. Ela era uma serva de Deus, ela também pastoreava, ela servia a Deus com alegria. Só que aquele caso que aconteceu com seu marido era um gigante para ela. Então ela tomou para si um sentimento de rancor, um sentimento de vingança. Ela não conseguiu liberar perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você que está vivendo um tempo de luta pelo seu gigante interior, acerca desse gigante externo que de alguma forma mexeu com você, que machucou você, que feriu você, mas você não consegue liberá-lo no mundo espiritual. Deixa eu te dar uma péssima notícia: aquele sentimento daquela mulher fez ela se transformar no erro do marido, e ela se transformou numa prostituta mesmo, de sair com vários homens e se expor isso de uma maneira declarada. Porque perdão é assim, a falta de perdão é assim, é como a vingança. Você prepara o produto para
que aquela pessoa possa morrer. Você prepara o veneno e prepara para ela, mas na verdade é você que toma. Deixa eu dizer para você, no mundo espiritual e do evangelho, você tem que separar as situações e as coisas. Você tem que separar o entendimento dos gigantes externos. E se o gigante externo for nesse quadro que eu estou falando, de liberação de perdão, tanto você daqui para quem está abaixo, que te feriu, que te magoou, que foi desleal, que te desonrou, que falou mal de você, tanto de você, de outro quadro que você possa ter vivido nesse processo de gigantes em sua vida. Eu estou falando não somente dos gigantes circunstanciais, dos problemas que se levantam. Agora eu estou falando de pessoa diretamente que se relacionou com você e te machucou e te feriu. Mas se você não consegue vencer esse gigante apenas abandonando o quadro e disfarçando a circunstância, você tem que liberar perdão, porque o perdão tem uma caminhada. Você está aí? E a caminhada do perdão assim começa com uma tristeza. A tristeza, ela gera uma semente, e essa semente, ela vai trazer no seu interior uma raiz, e essa raiz vai se aprofundando, e a Bíblia chama essa raiz de amargura. Então quando você não perdoa, você gera uma semente no seu coração, e essa semente libera essa raiz, e essa raiz depois começa a brotar, sai uma árvorezinha, e ela cresce e vira uma árvore gigante, e você transforma exatamente naquilo que você não quis perdoar. Por isso perdoar não é uma opção, perdoar é uma obrigação. Quando eu recebi uma rebelião de uma das minhas filhas, que eu tinha como carinho maior, ao ponto de quando eu fui para Jerusalém, quando eu cheguei no culto da Santa Ceia, eu peguei um talite e coloquei nas costas dela, a igreja é super lotada, eu disse: Deus me disse que você vai ser a pastora dessa igreja. Mas ela se precipitou, quis assumir o cargo antes do tempo, e gerou uma rebelião, e levou mais de 80%, porque eu já tinha me distanciado mais da igreja, deixado para ela, e causou um desastre terrível para a nossa vida e nosso ministério. Mas o diabo então queria que eu alimentasse isso. Eu disse: não, esse tipo de gigante eu tenho que vencer no amor. E eu ia para esse monte da amendoeira e disse: Senhor, o diabo não vai me fazer igualar a ela, eu não vou descer esse nível, eu preciso da tua graça, eu preciso liberar perdão para ela. Não é fácil perdoar quem te fere, mas esse é o caminho do reino, esse é o caminho de Deus. Você tem que perdoar. Se você não se perdoar, você vai se transformar na pessoa ou nos atos que ela bestiu e bless. Quando se vê um dia maravilhoso foi quando eu peguei ela e o esposo, coloquei no carro e fomos lá, paguei um almoço para eles em Caraí, e depois sentamos, eu e ela, nos perdoamos, choramos juntos, e o Espírito Santo estava me dizendo: você é como Davi, por isso eu te amo, porque em todo o tempo o diabo dizia: Davi, corte o pescoço desse gigante. Davi diz: não, esse tipo de gigante não é para cortar pescoço, é para liberar perdão. E Davi chamava Saul, o que perseguia ele, de pai. Era o inverso do comportamento. E quando Saul morreu, a Bíblia diz que Davi matou o cara que trouxe a coroa e o bracelete para ele, e fez luto de choro. Eu não consegui entender, até que hoje eu posso entender, que se eu não destruir os gigantes externos, os gigantes externos vão me destruir. Destrua os gigantes externos. Destrua os gigantes externos. Esses gigantes circunstanciais, que não é pessoa nesse nível, como eu falei, das tribulações que sucedem na nossa vida e na nossa história em outros aspectos, até parece ser mais fácil para desenvolver, até porque temos amigos, temos discípulos que nos ajudam na trajetória da conquista, como aconteceu com Davi. Eu só quero que você saiba que não tem opção, os gigantes sempre vão voltar, uns mais acelerados, outros menos acelerados. Davi teve muitos gigantes contínuos
em sua vida. Outros teve menos gigantes. Saul não teve tantos gigantes como Davi. Salomão não teve tantos gigantes como Davi. Mas todos terão gigantes para vencer. Não é opcional, líder que está aqui. Aqui no Evangelho e no sistema da guerra, não é um lugar de descanso. Não é aqui o seu descanso. Levanta e anda, Elias, porque tem muita coisa para você trazer. Não se esconda nessa caverna. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu propósito. Não deixe que Jezabel te intimide. Tem algo para a tua vida. Tem algo para o teu coração. E eu quero cumprir, assim diz o Senhor para você. Sim, o diabo quer te paralisar. Por quê? Faz assim comigo, assim. Não é coração de amor, não. Não é dinheiro também, não. Faz assim, olha para o teu dedo assim. Agora abre a mão. Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso? Hã? Como é que é? Fala alto. Impressão de... Isso aqui é o que? É a sua identidade pessoal. Deixa eu falar uma coisa que muita gente não sabe. Não existe ninguém igual a você. Nunca vai existir. E ponto final. Essa é a sua história. Essa é a sua vida. Esse é seu momento. Se você não trabalhar bem com isso, você vai terminar a sua vida numa desgraça, como muitos terminaram. E Deus não está nem aí para isso. Deus não vai olhar para você com peninha, porque Deus não é galo nem galinha. Você é quem decide. Deus é soberano, mas a caneta está na sua mão, o lápis está na tua mão. Você é quem decide para onde vai seguir. Você é quem decide o caminho que você vai desenvolver. Se você quiser seguir o caminho que você pode entender ou não entender que esteja errado, você vai colher, porque semear é uma opção, mas a colheita é obrigatória. Deus não poupou muitos líderes da nossa história, que eu já vou falar sobre eles. Ele vai poupar a mim? Vai poupar a você? Não vai mesmo. Deixa eu te contar uma verdade, em relação à liderança. Deus não está nem aí para o seu achismo, para o seu sentimentalismo. Deus vai se inclinar para você na filiação, mas para a liderança, Deus não está nem aí. Se você está doente, se você está com problema, se você está com dor, se a família está complicada, se está passando escassez financeira e econômica, Deus não está nem aí. O que Deus quer é que você levante como um guerreiro e cumpra o propósito e cumpra o chamado e ponto final. Ah, não dá para dar glória, é claro que não vai dar, vou até beber água. É por isso que muitos líderes se perdem em Deus, e eu vou falar sobre ele. Veio só me veste. Por que se perde? Porque acha que você é líder, Deus vai te acalentar. Deus não acalenta líder. Deus dá ordem para líder. Deus acalenta o filhinho e a filhinha. Deus acalenta a ovelha. Deus atrai para si. Você como ovelha, como filho, se joga nos braços, se derrame. Por isso que quando um líder, ele perde a essência de ovelha, o culto está vibrando e ele está igual uma estátua parasita, porque virou um líder. Porque a ovelha, quando está diante do Pai, se derrama, se derrama, se derrama. Quer ver uma coisa que eu fico admirado? É nas nossas convenções, como a apóstola Irma, que tem um título maior e a função maior em nossa aliança de avivamento e nosso ministério. E na adoração, daqui a pouco você olha, a mulher está jogada no chão. Sabe o que ela está dizendo? Nesse momento eu não quero nem saber que eu sou líder, que eu dou cobertura, que eu sou apóstola. Nesse momento eu quero ser a ovelha, eu quero ser filha, eu quero mergulhar no braço do Pai, eu quero beber da fonte. Piunicés Andou-se blues. Já disse numa outra ocasião, vou repetir. Horário terrível. O Senhor me disse, depois que eu passei e fui no médico acho que uns 2, 3 anos atrás, eu estava numa fase muito complicada de saúde, e falei com o médico que eu precisava viajar, e ele disse: o senhor não pode viajar, o senhor tem que terminar o seu processo. Eu estava indo para o Ceará, então eu ia avisar para cancelar, e eu conversei lá no Ceará, irmãos, é quente, se vocês estão me ouvindo aí, fica triste não, porque Brasília também é muito quente,
porque Manaus também é muito quente, porque Israel também é muito quente. Mas Ceará é mais, diz o apóstolo Carlos. Aí a pastora está ali de Ceará. Eita, lugarzinho bom, mas lugarzinho quente. É quente de manhã, de tarde, de noite. Não tem... Fresquinho é muito difícil. Mas eu ia para o Ceará e eu disse, então não vou. Eu fui falar com o dono da obra. E o dono da obra me disse, vá para o Ceará e cumpra a missão. Eu disse, tá bom. Fui sentindo mal, preguei sentindo mal, passei mal pregando. Pastor Rian correu para terminar minha mensagem e eu quase caí, tropecei, corri, fui para o gabinete, fiquei jogado. As irmãs nervosas, depois me levaram para o hospital. E não sei se foi a mesma noite ou outra noite, na madrugada o anjo veio em roda-moinho no quarto, rodou, e meu espírito começou a sair de mim. E eu já sabia que aquela hora era hora de ir embora. Mas eu disse, Senhor, por favor, eu quero ir, mas não com todo carinho, pastora. Mas não quero morrer aqui no Ceará não, porque eu já paguei minha cremação, quero morrer lá no Rio, quero ser cremado. E aqui no Ceará não vai dar para cremar, ainda vão me sepultar naquele cemitério feinho ali. Aí, eu quero, não, me leva no Rio, pode me levar no Rio. E outra coisa, eu ainda nem dei meus livros para o pastor Marco, que eu prometi para ele. Vai ser uma coisa de doido. Aí, passou uma hora, aí o anjo saiu. Já voltei ao normal. Meu espírito estava saindo, o Senhor ia me levar ali. Daqui a pouco, uma hora e pouca, volta o anjo de novo no redemoinho para me levar para a glória. E ele vai. E nesse momento eu respiro, falo a mesma coisa para ele e ele vai embora. No meu caso era porque eu estava pedindo muito para ir embora e eu não podia fazer isso, porque se eu insistisse ele ia me levar, então ele ia me levar fora do tempo. Mas a questão eu queria que você entendesse, para sair daqui seguro, que Deus já tinha começado a ventilar na fala da palavra de oferta. Você é líder, irmãos, então se comporte como líder. Para de se comportar como um frouxo, como uma frouxa, como não sabe. Parece que você está pior do que um diácono, que uma diaconisa, que são líderes menores. Se posiciona como guerreiros, se posiciona com determinação. Aí eu não vou num culto que eu estou com uma dorzinha de cabeça. Não vai mesmo não, porque você nem serve para ser o que é. Líder sobe no altar, prega cura sentindo dor, prega prosperidade com escassez, porque ele sabe quem o chamou e sabe que tem que cumprir a missão, custe o que custar. Diga gigantes externos. Diga gigantes externos. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, nesta manhã. Não importa quais são os gigantes que você está enfrentando na sua vida pessoal. Não importa quais são os gigantes que você está enfrentando na sua vida familiar. Não importa quais sejam os gigantes que você está enfrentando na sua vida econômica e financeira. Não importa qual seja o gigante que você está enfrentando na sua vida profissional. Não importa os gigantes que você está enfrentando na sua vida ministerial. Eu quero dizer para você que o Senhor dos Exércitos continua de pé para matar o primeiro gigante. E se ele voltar de novo, pode voltar 4, pode voltar até 10, mas o mesmo que te livrou da primeira vez vai te livrar da segunda, da terceira e da quarta, porque você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Reflete tears. Honre essa unção. Diga alguém que está nos cantando aqui. Diga alguém que está no seu lado, honre essa unção. 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 Você não era nada ontem. Você era uma pessoa qualquer ontem, mas no dia da unção, no dia da unção você levantou outra pessoa. Chefui capoa sequelebus, obedeciendo-lhe se coxia, menetulei se pondele, adiliguas,
mudou os guardiões. Não são os mesmos anjos quando você era apenas um crente. Não era mesmo quando você aceita a unção de obreiro. Aí sai um anjo comum e entra um anjo de guerra diferente. Você, diácono, você líder de rede, vai mudando de acordo com a liderança que você vai ocupando. Mas quando você chega ao nível máximo, que é os 5 ministérios, então Deus manda vários anjos guerreiros, porque Ele sabe que o seu nível de unção agora tem que ser maior, porque as suas guerras serão maiores. Mas deixa eu te falar, há um exército de anjos guerreiros com você que é ungido pelo Senhor, para te proteger, para te guardar e para te levar a um nível de sucesso. Meu Messias, você quer ver uma coisa que o diabo gosta? É de líder que não sabe quem ele é. Ou quando ele esqueceu quem é. Quem não sabe quem é, ou esqueceu de quem é, vai perder a grandeza, a nobreza, a intimidade do Éden. Porque o erro de Adão e Eva não foi porque comeu a fruta, foi porque perdeu a identidade. Perde a identidade, que o diabo vai te enganar, e você vai perder a presença, você vai perder a glória, você vai perder a unção. Sustenta não por arrogância, sustenta na humildade, mas sustenta a unção que você carrega. Fui sair esses dias com um homem para resolver uma questão de uma propriedade. E no carro Deus já estava fluindo no carro. E daqui a pouco o homem disse: "Você é pastor?" Disse: "Onde está escrito que eu sou pastor?" Eu disse: "Eu percebo que você é pastor." Fui em outro lugar comprar um negócio. A moça disse: "Tu é pastor?" Eu disse: "Como você sabe que eu sou pastor?" Dá para perceber. Eu digo: você pare que tolice, porque você pode até não saber, porque está com a tolice aí na tua cabeça, mas quem está ao seu redor, se você incorpora um chamado, eles vão olhar para você e vão ver que você não é igual, que você é diferente, você atrai algo diferente, sobre a tua vida tem um manto diferente, o seu comportamento é diferente. Por quê? Por causa da unção. A unção é algo valoroso. Mas os gigantes sempre voltam. Diga a alguém que está ao seu lado: cuidado, os gigantes sempre voltam. Por que é que Deus deixa os gigantes voltarem? É como está escrito lá em Deuteronômio: eu humilhei vocês no deserto, eu levei vocês para momento de escassez, diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 7, 8. Eu fiz isso para que vocês pudessem saber que eu sou o Deus da vida de vocês. Porque vocês naquele momento iam provar se me queriam ou não me queriam, se me conheciam ou não me conheciam. Um pastor, uma vez em nosso ministério, pregou uma mensagem numa reunião nossa tão poderosa, que as pessoas foram movidas pelo poder de Deus, restaurada. Passou um ano e pouco, ele me chamou, fui conversar com ele, que fez bem, vocês devem procurar a sua mentoria para te ajudar. Mas ele dava um bagaço de desistido, de perdido no salão da vida ministerial, quase desistido até de servir ao Senhor. Eu disse para ele: filho, esse é seu problema, e esse é o problema da maioria dos líderes. Eles usam espada de um gume só, porque quem usa a espada de 2 gumes, antes de cortar para a igreja, corta para você, porque na hora que você precisar, ela já marcou o seu coração. Não, tem gente que está entendendo ali, tem gente que está entendendo ali, mas corta só para os outros. Quando chega a sua hora, tudo que você liberou para os outros não funciona para você.
Mas quando você corta por dois lados, fala: da mesma forma que Deus livrou eles, Ele vai me livrar também. Porque aquela mesma palavra que eu dei, que curou, que salvou, que restaurou, é a mesma palavra que está aqui em mim. Então eu serei restaurado, serei curado, prosperarei e eu vencerei. Porque os gigantes sempre voltam. Quer ver o diabo ficar com raiva? É quem tem incorporação de identidade, é quem não fica de mimimi. Abre um novo excesso, porque o choro, para quem incorpora a unção, pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Eu não estou vendo, Senhor, só estou vendo luta, céu de bronze, dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar. Eu vou trocar as palavras de derrota pela palavra de conquista. Eu vou contrariar todas as circunstâncias adversas, porque eu sou da fé, eu sou da fé, eu sou da fé, e eu não desisto, eu não dou para trás. Porque aquele que me ungiu, me prometeu colocar nos lugares altos. E quando chegar a hora, não tem urso, não tem leão, não tem Golias, não tem Saul. Eu só preciso me manter. Porque se eu me manter, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu vou viver as promessas. Vou conquistar o que Ele prometeu, e não tem nada e nem ninguém que vai impedir. Me ajude aí, pergunte a alguém do seu lado: onde está fixo os seus olhos? Porque dependendo de onde você vê, ou o que você vê, é onde você vai chegar. O que você está vendo, pastor? Esses dias estava aconselhando um pastor. Eu digo: eu vou para qualquer igreja, pode ser mais difícil. Eu olho para essa igreja e digo: eu vejo ela lotada, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, mas ninguém está vendo. Mas ninguém está vendo porque ninguém incorporou. Porque líder incorporado, ele vê o que ninguém vê, e ele discursa o que ninguém discursa, e ele alcança o que ninguém alcança. Até porque ele sabe que não depende dele, depende do Senhor, que faz com que aconteça. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio e minha fortaleza. Não temerei. Já aqui eu fui falar com o apóstolo Carlos hoje, 40 minutos. Deixa eu fechar falando sobre os gigantes internos. Diga: gigantes internos. Deixa eu dizer para você que os gigantes externos, de certa forma, é até um pouco mais fácil de você vencer, pela boa incorporação, pela boa fé. Tirando foto de mim, ou não? Agora, o problema não são os gigantes externos. O problema são gigantes internos. Tim Swaggart pregou uma mensagem sobre a coisa. E um dia, quando eu estava estudando no seminário em São Paulo, em Pindamonhangaba, o Senhor me disse: Márcio, eu quero que você estude sobre as fraquezas dos homens que eu escolhi na palavra, homens e mulheres, que me deixou muito escandalizado quando eu acompanhei a vida de muitos deles. Saul, ele foi infeliz por causa do seu gigante interno. Já disse que os gigantes externos de Davi não eram tão grandes, de Saul não eram tão grandes, mas o gigante interno, porque todo mundo que está aqui, toda pessoa, todo crente tem uma coisa. A coisa é uma fraqueza que você tem, que Deus não te liberta. Não vai liberar, não vai não, vai não. Um empresário uma vez falou comigo: pastor,
já tem 20 anos de crente. Eu nunca mais fumei depois que me converti, mas todo dia me vem um sabor e a vontade de fumar. Falei, tua coisa. Uma mulher que era lésbica, se converteu ao evangelho, lá da Lagoinha, e ela disse, perguntaram para ela, como é que você consegue ser, e agora você gosta de homem? Ela disse, continuo gostando de mulher. E como é que você faz? Ela disse, cada dia eu tenho que matar o meu leão. Então deixa eu te dar uma boa notícia para você. Os gigantes internos da sua vida é pior do que os externos, porque os externos vêm de vez em quando, mas o interno ele está aí todo dia te perseguindo, todo dia, e você tem que ser levado ao matadouro, como diz lá em Romanos, para sacrificar o seu eu. Por que Deus não me liberta? Como disse um pastor para mim, chorando no carro, eu era um jovem ainda, eu admirava aquele homem, e ele disse para mim, chorando, Márcio, eu vou te confessar algo, lá do Rio, ele não era nossa cobertura, nada disso, era só um amigo, e ele disse, tem muitos anos que eu não vejo ele, acho que uns 30 anos, e ele disse para mim, olha, eu tenho um problema de cobiça. Eu olho para as mulheres e cobiço elas, eu fico desejando elas. Eu disse, filho, que Deus te guarde. Mas eu não tinha resposta, até que Deus então me trouxe a resposta. A coisa, fala para a pessoa que está ao seu lado, a coisa. Por que Deus deixa isso? Para você não se sentir semideus, Jeová Júnior, para você saber que você é pó. Porque não importa o quanto Deus vai te usar, quando você lembrar da sua fraqueza, você vai dizer, eu não sou nada, eu não sou nada. A sua fraqueza vai definir a sua pessoa diante de Deus. Esse gigante interno, só que Saul, ele esqueceu que a vida tem prazo de validade. Diga, vida tem prazo de validade. Então a questão não é como você começa, é como você termina. Como é que está o seu trajeto? Como é que está a sua história? Quantos líderes, o próprio Tim Swaggart, que pregou essa mensagem, deixa eu beber água que ele vai trazer mais, sobre a coisa, ele mesmo não se policiou, porque ele tinha uma inclinação pornográfica. Não era adúltero diretamente, adulto indiretamente, porque ele nunca se relacionou sexualmente diretamente com a mulher, mas gostava de ver as mulheres fazendo striptease. Caiu com a prostituta nesse aspecto. Por quê? Porque se você não resolver e você alimentar o seu gigante interno, ele vai consumir você. E pode disfarçar, porque a unção é de Deus, e alguns vivem debaixo de unção incondicional. Não depende se você está em pecado ou não. Por isso muita gente vai para o inferno, vai sofrer mais do que ímpio, porque a unção incondicional, ela é dada independente dos seus erros. A unção condicional, ela vai acontecer na sua vida se você obedecer, se você fizer. Agora a incondicional não. Você pode mentir, você pode enganar, você pode se prostituir, você pode fazer o que quiser da vida, você pode roubar. E você, quando subir no altar, a glória vai descer, a palavra vai fluir. Ou quando você for desenvolver qualquer área fora de altar, em liderança desenvolvente na igreja, vai dar certo. E no teu final eu vou dizer para você, o teu final é: não te conheço. Por quê? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que fazem da sua vida a vontade do Pai. Você pensou que eu ia me conformar com os seus pecados ocultos? Você pensou que eu ia passar a mão nos seus enganos, nas suas prostituições, na sua mentira, nos seus erros, nos seus enganos? Não, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você não entender, e se você não se
converter. E se você não lutar com esse gigante interno, ele vai te destruir. E Deus vai te expor, como já expôs há muito. E Deus vai te tirar de cena. Saul se perdeu porque era arrogante, porque era orgulhoso, e ele não quis vencer o seu gigante interno, porque as coisas aparentemente parecia estar tudo bem, as coisas pareciam estar funcionando. Querido, não é porque está tudo dando certo que Deus está concordando com você. Estava tudo dando certo com Salomão, e por um fio ele ia para o inferno. Então não se prenda a dar tudo certo, se prenda à sua realidade interna, porque só você sabe o seu pecado, só Deus sabe o seu pecado, e só o diabo sabe o teu pecado. Então é bom você mostrar para o diabo que você não vai dar lugar para ele. É bom você mostrar para Deus que você quer obedecê-lo. E é bom você dizer para a tua carne: carne, fica no teu lugar, porque eu não vou perder a minha bênção, porque semear é uma opção, mas a colheita é obrigatória. Saul alimentou o seu gigante interno, e o seu final foi endemoniado, ficou perturbado, morreu num desastre da vergonha. Davi também lutava. Sabe qual era o problema de Davi? Davi, ele não era um adulto declarado, ele era um mulherengo. Até porque ele se aproveitou, porque a poligamia era liberada, então ele sabia que podia casar com várias mulheres, mas também sabia, se pegasse uma mulher fora do casamento, adultério, pecado. Então, mas ele estava ali vencendo. Teve uma mulher que chegou diante dele, segundo historiadores judeus, diz que é a mulher que ele amou de verdade. Então essa mulher, ela chegou diante dele para que ele não destruísse seu esposo e sua cidade. Então o nome dessa mulher era Abigail. Então quando Davi estava disposto, essa mulher se dobrou, se humilhou, deu comida para os soldados de Davi, e Davi ficou admirado com aquela mulher, a postura dela em defender seu esposo. E quando ela voltou, Deus matou Nabal matou o seu marido. E quando matou, Davi disse: opa, está livre, vou pegar e casar com ela. Ele era um mulherengo, mas ele então, aí eu posso, né, Deus? Então ele estava lutando com a sua fraqueza, lutando com o seu gigante. Diga: o meu gigante é diário. Não, fala para alguém então, já que você não quer falar para você. O teu gigante é diário, fala para alguém. O seu gigante interno é diário. O seu gigante interno é diário, irmão. O seu gigante interno é diário. Mas o diabo sempre vai estar ali. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ela nessa fraqueza, porque eu sei essa fraqueza dele. Eu vou pegar ele, e pegou mesmo. Estava passeando no palácio. Aí quando ele olhou lá, viu uma mulher bonita tomando banho. E quando ele olhou, ele disse, aí o diabo disse: está vendo? Porque o diabo fala com a gente todo dia. Se você ainda não ouviu a mensagem como vencer através da conversa com o diabo, entre lá no meu canal, assista a mensagem e dá um like. Aí, você está aí? Ai, compartilha, isso, compartilha. E o diabo fala todo dia. O diabo começou a falar com ele. Olha aí, rei, melhor do que as tuas. Ó o pernão, ó o pernão, ó o pernão, ó o pernão. Não briga com o pecado, que pecado é igual fogo, irmão. Quem briga com fogo se queima. Ninguém cai de uma vez. Você vai caindo na medida que você vai alimentando o seu pecadinho. Vai alimentando, vai alimentando. Mas vai chegar um dia que aquele que cobra vai cobrar. É melhor ele cobrar na terra do que cobrar no céu, porque tem muita gente que está morrendo sem ele cobrar, mas não vai para o céu. Enquanto ele cobra aqui na terra, você está com tempo de ajustar a sua vida. Você está aí? A primeira parte era melhor, né? Quase que eu troco. Aí Davi então disse: eu quero ela. Eu quero ela. Esse é o problema, é esquecer da identidade. Queridos, não dá para esquecer da identidade. Você não é qualquer uma pessoa, não pode esquecer. Atrás de você tem uma multidão, por mais que você não veja, por mais que você não saiba. E se você cai, você faz muita gente cair. E se essa turma cai, Deus vai cobrar de você na eternidade dela também. Aí agora chegou um quadro complicado. Davi pega Betseba, tem um caso com ela, engravida ela. O esposo vem da guerra,
ele chama o esposo quando ele sabe que ela está grávida. Ele tenta ludibriar ele com bebida e diz: vai lá. Ah, o lenço, vou pegar aqui. Vai lá e pega ele e põe ele na frente da batalha. Chamou o seu capitão, o seu coronel de guerra, disse: vai lá, leva ele, põe ele, porque eu já trouxe. E Davi falando: porque eu trouxe ele aqui, mandei ele para casa deitar com ela, e ele dormiu perto, mas não fez nada com ela. E se ela parecer grávida, uma vez descoberto que não é filho dele, ela pode ser morta, vai passar uma situação complicada, e a culpa é minha. Porque o diabo faz exatamente isso. Esse gigante interno faz você cair na desgraça, depois ele te acusa. E ele então vai lá, põe o homem na frente da batalha. O homem morre. E ele pensa que Deus, por ele estar bem, por ele ser rei, por ele ser feito tanta coisa. Deixa eu te falar uma coisa: passado para Deus é presente. Vou repetir: passado para Deus é presente. Deus só valida seu passado pelo seu presente autêntico. Vacilou no presente, morre o seu passado e destrói o teu futuro. Deus não quer nem saber quem é você. Deus não quer nem saber quem foi Saul. Quase que Deus nem quis saber quem era Davi. Deus nem quis saber quem era Sansão. Assim como ele não quis saber quem foi Gideão e tantos outros. E quantos líderes da nossa história, presente e antiga, como esse e tantos outros que nós podemos citar, não para expô-lo envergonhosamente, porque nós estamos sujeitos a qualquer queda, mas para chamar a sua atenção, para que você não pense que vai lubrificar Deus por causa dos seus bons feitos. Deus não é tolo, irmãos. Ele não precisa dos seus bons feitos, porque se você não quiser fazer nada, Ele faz com que a jumenta fale. Ele já disse: se vocês não quiserem pregar, essas pedras vão clamar. Em outras palavras, você tem que sentir honrado por eu te usar, porque eu não preciso de você e não dependo de você. Eu uso você por amor, por bondade, por misericórdia. Então pare de besterol e de soberba e fique no seu lugar de humilhação. Então Davi, quando ele caiu a ficha, ele disse: Deus me deixou. Deus usou o profeta Natan para falar com ele. Ele caiu num caos, porque às vezes precisa profeta. Estou sentindo que eu estou no manto de Natan hoje para alguém aqui. Estou sentindo que tem alguém aí achando que Deus não se importa, achando que Deus não se incomoda, achando que Deus vai tolerar. Ou você não sabe que pedido de perdão vicioso vai fazer com que você se perca a salvação em vida. Porque cada vez que você peca, pede perdão, peca o mesmo pecado, pede perdão, pede o mesmo pecado, pede o mesmo perdão, pede mesmo que você pisa no sangue do Cordeiro. E aqueles que ficam pisando continuamente no sangue do Cordeiro, chega uma hora que o sangue do Cordeiro não tem valia sobre a tua vida. Davi disse, aí Davi parou: é bom ter um profeta que acorda a gente, porque enquanto a vida é esperança. Davi disse: eu não posso perder esse manto, Senhor. Mas o grito de Davi maior não foi pelo manto do reinado, tá? Porque tem gente aprisionada no manto. Aqui em São Gonçalo tinha um pastor que ele fez um trono para ele. Então ele ficava sentado no trono. Quando ele viajava, ele pedia para guardar o trono dele na secretaria, para ninguém sentar no trono dele. Já morreu. O trono pode quebrar. Você está aí. Mas Davi disse: a questão não é o trono.
questão é a eternidade. Aqui eu posso até perder tudo que eu tenho, mas ir para o inferno não dá. Eu posso perder tudo que eu tenho, posso até Deus me tirar, eu nem ser mais rei. E de fato Deus tirou por um tempo, para ele sentir a dor. Mas disse, existe algo muito pior do que isso. Se chama vida eterna. Pequei contra ti, Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da salvação. Porque eu fiquei tão envolvido na obra, que eu perdi a essência da eternidade. Porque nós estamos numa campanha, num projeto de eternidade, e tem muitos pastores ainda que não se envolveram, que a sua igreja não abraçou a causa. Eu estive ali na igreja de Maricá, fiquei maravilhado. Na entrada, pastor Tassi botou um painel enorme, até no bebedouro ele colocou, acho que estava com aquele manto de Jacó, para as ovelhinhas chegar ali, ó, e beber. Porque quando você perde a visão da eternidade, o trono é o seu lugar na terra. A sua principal herança é aqui. Mas quando você tem a visão da eternidade, e o diabo te fazer fraquejar no seu gigante interno, você vai se prostrar, vai pedir perdão, e vai se voltar para ele, e vai dizer: Senhor, o que estou fazendo aqui é para que eu me mantenha na glória e a minha geração se mantenha na glória. Se coloque de pé. Esta manhã o Senhor está dizendo: os gigantes sempre voltam. Diga comigo: os gigantes sempre voltam. Os gigantes externos, algumas vezes. O gigante interno, todo dia. Paulo tinha seu gigante interno, e ele no desespero, ele disse: Senhor, Satanás está me esbofeteando, está me acusando, está me perturbando, está me tentando fazer cair. E Deus disse para ele, Jesus respondeu e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse: então agora entendo que quando estou fraco, estou fora. Eu não sei você, mas estamos tão maquinados que já não consultamos o rei para resolver os problemas da vida. Estamos tão maquinados que já não buscamos o dono da obra para alcançarmos os resultados saudáveis. Estamos tão maquinados que nem sentimos o temor e o tremor para subir no altar e usar o nome do soberano no assim diz o Senhor. A minha pergunta é: você ainda sente um tremorzinho para pregar ou já não sente mais nada? É fácil, quando você não sente mais nada é porque você já se apoderou do altar. Mas quando você ainda sente um tremor, você diz: Senhor, o que farei e o que falarei se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me usar? Porque a minha palavra pode alcançar o intelecto, mas a tua palavra penetra no intelecto, vai dentro da alma e funde no espírito. Esta manhã é uma manhã de auxílio. Eu não sei se os seus gigantes externos estão aí
que é comum para qualquer um de nós. Eu não sei se as suas lutas externas estão trazendo você para baixo e as situações estão ofegantes, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Se passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir. E antes que encerre esse momento, eu quero te convidar, se você desejar livremente: apóstolo, eu preciso de oração, porque a oração ela quebra o jugo. A oração vinculada à unção. A oração ela tem um poder extraordinário, principalmente no ambiente profético. Apóstolo, eu estou vivendo aqui, tem alguns líderes, pastores inclusive, que já me compartilharam, que chegaram nessa reunião aqui de sobrenatural, derrotados, que os gigantes externos haviam estraçalhado a sua história, mas debaixo de uma oração, Deus destruiu o gigante e eles voltaram a romper. Então, como não sei quem e que, e também não me interessa, se a sua luta também com um gigante interno tem sido tão grande, e que Deus te chamou a atenção pelo perigo, para que você não tenha encerrado a sua história, não deixe que o diabo atrapalhe a sua trajetória, e você acabe como muitos que hoje estão aí ou desviados ou inutilizados no reino. Mas pelo contrário, para que você possa ver romper, possa ver alcançado, eu quero orar também por você. Então, se você deseja livremente: apóstolo, minhas guerras externas, ore por mim, vem aqui no altar. Apóstolo, minhas guerras internas, ore por mim, vem aqui no altar. Eu quero abençoar a sua vida, independente de quem é você, o que você está fazendo, se ela é externa, se ela é interna. Eu quero ajudar você nesta hora.
importa se os gigantes que voltaram, esses gigantes externos, parece que você está se sentindo mais fadigado, mais fraco, mas nós estamos aqui como os valentes de Davi, dizendo que você é a luz do teu Israel, e você não vai perecer por esses gigantes externos que voltaram, mas todos eles hoje serão detonados e destruídos em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. De igual forma, se o seu gigante interno, ele fez você fracassar e cair, e você o alimentou, da mesma forma como Davi, que se quebrantou e se arrependeu, e Deus fez ele vencer o gigante interno, e as promessas continuaram, e ele continua até hoje sendo reconhecido, respeitado de geração em geração, porque quem vence os seus gigantes romperá nesta terra, deixará legado e estruturará um plano de redenção e de herança na eternidade. Shemouros Abiruande Puti Shembiligar. Anjos do Senhor, que guerreiam em função dos seus filhos, dos seus ministros, guerreiros dos céus, agora desça com força de exército, se manifeste com a força do exército de Jeová, e comece a entrar na peleja, de forma que toda maldição seja quebrada, toda a esterilidade seja desfeita, toda a escassez seja anulada, todas as portas fechadas sejam abertas, e o milagre do Senhor seja liberado sobre a tua vida, meu irmão. O milagre do Senhor seja liberado sobre a tua vida, minha irmã. A bênção de Deus seja estabelecida sobre você, sobre a tua família, seu trabalho, seu ministério. Receba o melhor de Deus nesta manhã. Receba o melhor de Deus nesta manhã, em nome de Jesus.